Olá! Está começando agora Conectados com Valéria Novelli, eu e você completamente conectados. Mais um programa extraordinário. Hoje eu estou recebendo aqui a neuropsicopedagoga, doutora Flávia Redondo. Doutora, tudo bem? Tudo bem, querida. Um prazer ser recebida aqui por você e pela sua equipe. Prazer é todo meu. Eu quero que nós já vamos começar contando sobre o Instituto Flávia, é isso? Isso, exatamente. Vamos contar, conta para o pessoal já tudo o que acontece lá. Quais são os tipos de terapia, qual é a função deste instituto? Conta pra gente. Vamos lá então, Valéria. Olha, pessoal, a nossa prioridade, em primeiro lugar, em primeiro plano, é acolher e receber todos que chegam até nós, né? Por indicações de profissionais da área da saúde, da educação, principalmente, né? Na área da saúde pelos neuropsicólogos, neuropediatras, neurologistas, psiquiatras. E quem nós acolhemos? Crianças e adolescentes. Quem são essas crianças e adolescentes? Crianças e adolescentes que precisam do atendimento e acompanhamento escolar profissionalizante por psicopedagogos, por psicólogas, por neuropsicopedagogas, que é o meu caso, ou também especialistas da minha área, e que tem especialização na área de ABA, que hoje é muito usado para o tratamento do autismo, né, do TEA, assim chamado. Então, assim, nós temos uma gama também de profissionais altamente capacitados e habilitados, tá? Hoje nós temos dentro do Instituto, desses profissionais, colaboradores, são todos colaboradores, inclusive, que têm a missão de acolher as crianças, acolher os adolescentes que chegam lá, às vezes sem o diagnóstico e às vezes já com o diagnóstico, né? Que aí o médico é que faz o encaminhamento. E eu tenho, na nossa equipe que compõe, nós temos a doutora Edna Magri, que inclusive está aqui conosco, que é psicopedagoga. Nós temos a doutora Vitória Brito, que é psicóloga, que compõe a equipe, a doutora Lucimara Biscassi, que também é neuropsicopedagoga, mas a área dela é a terapia ABA. Então, por isso que nós dividimos bastante, né? Nós ampliamos o nosso leque, porém nós temos esses profissionais especializados. E eu tenho uma assistente, pessoal, que atende comigo dentro da minha sala. Isso é uma raridade dentro da cidade, inclusive, um terapeuta que tem uma assistente para acompanhar o acompanhamento da criança, para estar ali lado a lado, né, na execução dessa sessão, que é a Júlia Barros, que ela é uma bacharel em psicologia. Então, assim, todo esse amparo, literalmente, é para poder subsidiar um acolhimento e um tratamento de qualidade para quem procura o Instituto, tá? Então, isso é um sonho que eu tive há muito tempo atrás, em função até mesmo de eu ter um filho mais velho, depois eu tive uma filha mais nova, a diferença ali de 5 anos, hoje já são adultos, e no desenvolvimento ali do meu filho, eu percebi algumas coisas, mesmo sendo tudo dentro do critério, né, que a gente chama da criança, tá tudo legal, né, tudo jóia, mas ele era um pouquinho agitadinho. E eu levei no neurologista aqui de São José do Rio Preto, e foi quando ele foi diagnosticado com TDAH. Só isso. Há quanto tempo, doutora? Olha, pasmem vocês, pessoal. Por isso que o diagnóstico precoce, ele é tão importante. Como a minha primeira função, né, a minha primeira profissão, na verdade, eu sou professora, eu percebia que meu filho, muito inteligente, tinha algo que impedia de executar algumas coisas, porque ele era hiperativo. Ele tem hoje 31 anos. Naquela época, quando eu percebi, ele tinha 2 anos e meio. Então, o diagnóstico assim, antecipado, aquela mãe que está atenta ao desenvolvimento do filho, independente de ser professora, porque eu era professora, mas também eu não tinha a formação que eu tinha hoje, né? Sim. Então, as mães ali, eu sempre falo que os pais, as mães, eles são os primeiros sinalizadores, é estar atento ao desenvolvimento do filho, né? Uma criança muito inteligente, no caso, o meu filho, extremamente inteligente mesmo, porém, ele tinha muitas dificuldades. É aquela historinha, tá tomando leite, todo dia derruba leite.
Tá tomando refrigerante todo dia, derruba o refrigerante, tá comendo, quebra alguma coisa, passa correndo, tropeça no tapete, que tropeça na cadeira, que cai de boca no vaso e vai parar na emergência. Então essa era a rotina que eu tinha com ele. Era uma coisa frequente? É frequente demais, porque ele é hiperativo até hoje. A pessoa não deixa de ser hiperativo, você tá entendendo? E aí, quando eu via, poxa, uma criança que rende bem na escola, uma criança super simpática, trabalha bem, um raciocínio muito rápido, o que tá acontecendo? Aí foi quando eu procurei um neurologista aqui de Rio Preto, e de São José do Rio Preto. E esse neurologista falou, naquela época, vai vendo só, né, 28 anos atrás, ele falou assim, olha, o seu filho, você já ouviu falar, né? Eu fui muito franca, não ouvi. Naquela época ninguém falava de TDAH, né? Você porque já era professora? Eu era professora já. Inclusive, eu era professora de língua portuguesa, né? Que é a minha primeira formação. Eu sou professora de língua portuguesa e inglês. E depois eu fiz pedagogia. Então, e aí eu percebi, eu falei, gente, tem algo aí que não tá rolando com essa criança, né? Já tinha experiência de sala de aula. E foi quando eu levei. E ele foi diagnosticado com TDAH. E aí, o que eu comecei a fazer? A pesquisar como mães, ó, vamos ligar aí. Como mãe, eu comecei a correr atrás. Atrás do quê? De livros. Por quê? Gente, 28 anos atrás, eu não tinha internet. Sim. Tá? Então, aí o que aconteceu? Comecei a focar onde? Livros, eu ia ler sobre aquilo. E esse médico, né, muito conceituado aqui da nossa região, fez o quê? Olha, eu vou te dar algumas folhinhas, né? Ele me deu ali umas sulfites A4 com vários textos para eu ler. E foi onde eu fui me encantando por esse universo dos transtornos, hoje chamado de, né, das crianças neuroatípicas ou das crianças atípicas. E aí, mesmo em sala de aula, eu fui me especializando, eu fui fazer mestrado, fui fazer pós-graduação, depois fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. E junto com tudo isso, mesmo dando aula, eu sempre tinha aquela ideia de consultório, até que eu abri o consultório mesmo. E hoje nós temos o consultório, fica no Vivendas, né? No bairro Vivendas, aqui em São José do Rio Preto, nós temos a nossa equipe. Eu tomo muito cuidado com a seleção dos colaboradores, porque você acolher crianças e acolher adolescentes, você tem que ter uma responsabilidade social e socioafetiva muito grande, Valéria. É uma responsabilidade que transcende aquilo que a gente vê. Nós precisamos ter um foco para o coração, ter um foco para as emoções, né? E ter um foco para a família. A família também precisa ser acolhida dentro do consultório. Então, quando você chega lá, você é muito bem recebido. E é isso que hoje, inclusive, as pessoas precisam, ser bem recebidas. Ter esse acolhimento, ter o acolhimento, principalmente porque o mundo, a sociedade aí fora, já tem o quê? Um slogan, né? Olha, tem algo de errado. Botou o pezinho ali, já acredita que tem algo errado. Não, não tem algo errado. Tem algo errado é conosco, né? Com eles não tem nada errado. Somos nós que temos que nos adaptarmos para poder estar convivendo com esse universo. E é um universo lindo. Eu posso garantir para vocês que, como profissional, e atrás aqui dessa câmera vocês estão vendo, né? Mas está a doutora Edna, ela está balançando a cabeça, que realmente é um universo lindo, Valéria. E só quem faz parte desse universo, que vê o desenvolvimento dessas crianças, o dia a dia, essa criança que antes não lia, né? Quantos disléxicos que eu atendi e eu atendo, que o médico chegou a falar para a mãe assim, olha só, Valéria, imagina você nessa situação, mãe, né? O médico vira e fala assim para você, seu filho, ele tem 8 anos, mas ele não vai ler. E eu já ouvi isso, né? E a mãe sai chorando, mas o médico prescreve lá o acompanhamento. Mas olha, procura essa terapeuta aqui, vê o que ela acha, faz uma avaliação com ela. E depois de ali 1 ano e meio, 2 anos, essa criança está lendo fluentemente, né? Então eu tenho disléxicos, assim, que literalmente a escola encaminhou que já estava no 4º ano, 5º ano e não tinha desenvolvimento da leitura e da escrita. Chegou ao consultório, claro que, volto a dizer, eu não trabalho sozinha. Eu tenho suporte, ninguém faz nada sozinho. É uma equipe, né? É uma equipe, então cada um atende dentro daquilo que é especializado e aquilo que melhor pode fazer, né? E essas crianças, depois de um tempo, muita insistência, porque eu preciso do apoio da família,
num primeiro plano, aquilo que eu falei, aquela sacada da mãe, né? A mãe, ela tem que estar atenta ali, ou o cuidador, quem fica com essa criança. Então, assim, tem que ter a sacada da mãe, tem que ter a pontualidade, a responsabilidade, o comprometimento, né? Ô Flávia, doutora Flávia, me chamou muita atenção, e eu acredito que do público também que está assistindo, e acho muito legal você dar mais dicas. Por quê? Essa coisa que você falou, eu nunca tinha me atentado a isso. A criança que sempre derruba o copo de refrigerante, ou o leite, ou de suco, que está sempre tropeçando. Fala quais outros sinais para que as mães fiquem atentas que podem surgir. E outra coisa que depois eu quero que você me fale também. O seu instituto, ele tem foco no aprendizado escolar? Sim, sim. E nas terapias também, né? Porque toda criança que ela chega lá, ou ela faz o laudo conosco, porque nós também temos dentro dessa gama de profissionais, nós também fazemos a avaliação. Tanto a avaliação neuropsicológica como a avaliação neuropsicopedagógica, tá? Então, passa pelo neurologista ou a própria escola percebe alguns sinais e encaminha para o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, ele não é tão conhecido ainda, infelizmente, né? Qual é a diferença? Aí é que tá, a diferença é grande, porque dentro do curso você aprende muito sobre neurologia. Então, e a psicopedagogia é uma junção, né? Você tem os requisitos da psicologia e da pedagogia a fim de que essa criança possa aprender. Agora, quando você faz a neuropsicopedagogia, você já tem toda uma gama de conhecimento de como o cérebro funciona, a fisiologia, a anatomia realmente, tá? Associados à psicologia e à pedagogia. Então, se torna muito mais amplo. Até o seu olhar, ele se torna diferenciado e muito mais atento, tá? Então, respondendo a sua pergunta, vamos lá. Dentro de casa, sabe aquela criança que ele joga videogame aqui e com esse pé ele balança o cachorro, né? E ao jogar videogame e balançar o cachorro, ele grita com a mãe: "Mãe, traz água!" Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O hiperativo, ele tem essa habilidade, tá? Ele é muito criativo. Às vezes as pessoas identificam o hiperativo tão somente como um transtorno, porque tem o T, né, do próprio nome, né, T de transtorno, porque atrapalha. Só que atrapalha o desenvolvimento da pessoa, da criança, só que ele não percebe isso, né? Então a criança está comendo ali. Na hora do comer, derruba o suco. A mãe acaba de colocar a comida ali, ele vai cortar, usar a faca, o talher ali, ele faz assim e voa a comida, né? Mas isso é uma coisa frequente. É frequente, isso faz parte da rotina, do cotidiano. Tira a roupa, do jeito que tira a roupa, sai pisando e ele já sai pisando ali e já indo para uma outra atividade. Aí você fala assim, volta e arruma seu quarto. Ele junta tudo, faz uma bola e ele acredita que o quarto está arrumado. Por quê? Para ele aquilo é funcional. Na mente dele aquilo funciona. O que não funciona para o social, para ele funciona, tá? Você fala assim, arruma a sua escrivaninha de estudo. Ele junta todos os materiais, bota tudo numa caixa de sapato, porque para ele é prático. O hiperativo, ele é prático, ele é uma pessoa muito prática, tá? A criança hiperativa, ela é prática. Então ele bota numa caixa de sapato e fala para a mãe assim, já arrumei. Aí você vai fazer a tarefa com a criança, você tá lá explicando, lendo o enunciado, ele tá assim, ó. Mãe, o que a gente vai comer depois do almoço? O que você fez de sobremesa mesmo? Aí você, filho, lê aqui, ó, pega, lê aqui que a mamãe tá lendo. Aí você fala, um exemplo, né? Abre lá na página 4. Ele pega e começa aqui. Página 4. Aí você vai lá. Página 4. 4? Peguei, tá aqui. E agora? Lê então o enunciado. Aí ele começa a ler lá, né? Portanto, em razão... Ô mãe, a professora falou que não era isso aqui que era pra ler. Ele sai, tá? Ele sai totalmente. Parece que ele tá numa outra esfera. Ele não consegue focar naquilo. Então, assim... E é um diagnóstico que dá pra gente fazer precocemente, porque na vida dele é aquela criança que brinca com 5 brinquedos ao mesmo tempo. Ele monta uma pista de Hot Wheels,
ele consegue montar uma fazendinha e ele consegue jogar videogame ao mesmo tempo. Então ele está jogando videogame, aí de repente ele vai para a fazendinha de Hot Wheels e de repente ele volta, aí ele dá um start aqui e com a perna, ele põe a perna lá, né, na fazenda, ele empurra o negócio da fazenda, a porteira, e aqui ele joga videogame. E é com a boca ele ainda fala: ô mãe, a vovó tá ligando, atende o telefone, entendeu? É assim que funciona a mente do hiperativo. E dentro da sala de aula? Imagina isso dentro da sala de aula, gente. A professora está explicando a matéria, ele está olhando lá, ele presta atenção entre 2, 3 minutos, depende da idade, da série. Aí ele já chama o colega: Valéria, me empresta seu lápis, porque ele está sempre com o lápis sem ponta, tá? Isso é fato e todos estão quebrados, porque todos caem no chão, não fica na mesa. Aí, Valéria, me empresta o lápis. Aí a Valéria, que tá quietinha, prestando atenção na aula, dá o lápis. Aí ele começa a apontar, e ele vai apontando, prestando atenção na professora, acreditando naquilo, até o lápis diminuir. Aí ele vira e fala assim: Valéria, esse lápis aqui não prestou, teu lápis não tá bom. Ou seja, ele não pegou nada do que a professora falou, ele não pegou nada, ele tirou a atenção da Valéria, né? E ainda destruiu um lápis, sem querer, porque é sem querer. Ele não percebe que ele está fazendo isso. Só que essas crianças, todo mundo acredita assim, tem uma dificuldade de aprendizagem. Não, transtorno de dificuldade de aprendizagem é outro transtorno, tá? O TDAH, aí já é diferente, porque o TDA, ele tem um déficit de atenção que dificulta-o a aprender, associado à hiperatividade. Aí você tem um combo. Aí esse daí, então, são os mais alegres da clínica, porque onde eles passam é só alegria, tá? Doutora, quem faz esse diagnóstico é um neuro, Então, ou não? Não, sim, o neuro ele pode fazer, só que por demandar testes e uma anamnese e uma atenção muito longa, o que o neurologista faz? Ele encaminha para clínicas especializadas, assim como o Instituto, tá? Nós temos, aqui em São José do Rio Preto, nós somos uma cidade abençoada, porque nós temos muitos recursos. Então, o neurologista, ele faz, ou o psiquiatra, as pessoas têm medo. Pessoal, não é para ter medo de neurologista nem de psiquiatra, tá? Muito pelo contrário. A gente precisa se aproximar deles mais, né? Então, você faz o quê? A professora traz ali uma queixa: ó, essa criança não para quieta, não está conseguindo prestar atenção na aula. Às vezes estuda, por exemplo, o TDA, né? Ele estuda e na hora da prova é o famoso branco. Tem aquele branco, sabe? O branco é do TDA. E aí, com essas queixas, aquele pai que é mais atento, aquela família mais presente ali, se antecipa e busca um neurologista ou psiquiatra, ou o próprio neuropediatra, mas aí é quando você tem uma criança neuroatípica e já compõe outras coisas que a gente pode até também estar explicando um pouco. Aí esse profissional encaminha para a clínica, porque nós temos que aplicar inúmeros testes. Dentro destes testes é que nós vamos chegar a essa conclusão. Ao aplicar esses testes, que, por exemplo, posso citar aqui nomes? VISC, TAVES, nós aplicamos, né, o EQUA, nós aplicamos esses testes, é expedido um laudo, esse laudo vai para a família, você chama a família de novo no consultório, você dá esse laudo para a família, o médico vai explicar o que está ali, vai prescrever, se for caso, da necessidade de uma medicação, que normalmente tem que ser controlada. Você consegue, na hora desses testes, saber se a pessoa vai ter que procurar um médico para entrar com medicação e fazer as terapias com você. Sim. E aí, depois volta para a família, tá? E hoje, em termos dessa questão, foi até bom que a gente citou a questão da medicação, né? Hoje nós temos, pessoal, olha, vocês de casa, mais uma vez eu vou chamar a atenção do público aí, gente. Se liga aqui, olha. Vocês em casa que estão nos assistindo, foquem nos primeiros anos de desenvolvimento de uma criança e principalmente depois, nos últimos anos da nossa vida, né? Os idosos. Presta bastante atenção nessas dicas que eu vou dar para vocês, tá bom? Nós temos tratamentos paliativos que são tão eficazes quanto o tratamento acompanhado por medicações controladas. Como que funciona isso? Suplementação. Gente, nos Estados Unidos, a maioria desses transtornos são tratados com suplementos, né?
dá uma segurada, porque nós vamos entrar nesse assunto já. É tanta coisa que a gente tem pra falar, né? É muita coisa. Eu tô meio que sem palavras. Porque ela foi falando, você foi falando assim, derruba. Olha, minha mente já... A gente já vai diagnosticando um monte de gente, né? Deixa eu dar uns recadinhos e nós vamos voltar aqui para esse bate-papo. Quero falar para vocês da nossa querida, maravilhosa doutora Tânia Almeida. Doutora Tânia, que tem um minutinho da doutora Tânia aqui. A doutora Tânia está aí há mais de 3 décadas como endocrinologista, nutróloga com foco em hormônio. Tem aí a clínica TMO, onde você encontra vários tipos de terapia. Ela vai ajudar você no seu emagrecimento saudável, para você alcançar seu objetivo. Tem lá o protocolo do Metabolizando, em 3 meses aí para você chegar no seu peso ideal. Então, entre em contato lá, agende a sua consulta. O telefone é o 17 3222 3444. A clínica TMO fica na rua Fritz Jacob 3722. E vamos ver no minutinho da doutora Tânia o que ela deixou pra gente hoje. Oi, pessoal! Espero que vocês estejam muito bem. O assunto de hoje é muito interessante. Você já ouviu falar alguém que vai numa festa, ou vai num jantar, ou num lugar que tem bastante comida diferente e do nada começa a ficar bem vermelho, começa a dar umas alterações estranhas, às vezes as pessoas ficam com vontade de vomitar, ou fica estufado a barriga, ou até na hora já tem que ir no banheiro. Ela mal acabou de comer, ela já tem que ir lá no mesmo lugar que ela está para ir no banheiro. Você acha que isso é normal? Não. Isso aí pode ser um problema grave que está acontecendo lá dentro do teu intestino por aumento de liberação de histamina. E isso é um problema que muita gente está tendo hoje. Você já tinha ouvido falar nessa situação? Excesso de histamina. Muito mais pessoas têm isso do que imaginam. Para você saber mais do que isso, me acompanhe que eu vou falar mais sobre esse assunto. Eu sou a doutora Tânia Almeida, endocrinologista e nutróloga. E esse foi o minutinho da doutora Tânia de hoje, você viu que maravilha? Maravilhoso. Vamos voltar aqui continuar o nosso raciocínio, porque eu tô meio aqui em choque. Porque todos ficam. Eu tô achando que tem gente na minha família assim. É bem assim, quando a gente começa esse bate-papo, acontece isso mesmo. Então, nós estávamos nos falando, doutora, que tem medicações que podem ser substituídas por suplementos. Sim, muitas. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sobre esse suplemento. Inclusive, temos alguns aqui para mostrar. Exatamente, porque o que acontece, pessoal, dentro da clínica, obviamente, você não pode desmerecer nunca, jamais, né? Porque nós temos uma indústria farmaco, né? Nós temos potências que desenvolvem medicações para inúmeros transtornos, patologias e síndromes aí. Entretanto, quando nós realizamos um diagnóstico precocemente, é muito salutar e, inclusive, digamos assim, que positivamente mais saudável você entrar com suplementação, porque o organismo, ele está muito limpo, é o que a gente chama de organismo limpo, né? A criança, ela é muito pura ali, pura mesmo, na sua mente e no seu físico, tá? Nós trabalhamos com suplementação na clínica, eu atendo, inclusive, idosos. Eu atendo e faço avaliação, depois que chega o diagnóstico de Alzheimer, para nós na clínica, eu tenho pacientes que têm Alzheimer e que tratam com suplemento. Hoje, o suplemento está sendo muito usado para isso. E para o TDAH, né? O que a gente pode inserir aí? Eu até trouxe, porque assim, de vontade mesmo de ensinar para você que está em casa, porque
Senão a gente perde totalmente a nossa função social. Nós temos que ter responsabilidade social, tá? Olha, sugestões para vocês. Claro que tudo isso tem que passar por uma avaliação do profissional, uma avaliação técnica. Claro que eu também fui me especializar para isso, porque senão não poderia estar fazendo esse trabalho. Mas uma sugestão para vocês, tá? Olha, aqui eu tenho a gente chama de VitaC, tá? Da Biocel. O laboratório é Biocel, conhecido no Brasil todo, no mundo afora. Para vocês terem noção, esse laboratório, a sede dele é aqui em São José do Rio Preto e tem em outros lugares. Eles exportam até para a China. E a gente aqui dentro de São José do Rio Preto, nós temos a solução e a gente não usa. Ou seja, o Brasil é uma potência em tudo. São José do Rio Preto é potência. São José do Rio Preto está em primeiro lugar em muitas coisas, né? É destaque. E aí você tem aqui, ó, um exemplo. Isso aqui não pode faltar na suplementação de uma criança TDAH. No hiperativo. Por quê? Olha o que eu tenho. Magnésio, manganês, selênio, vitamina B12, vitamina B6. Isso daqui falta no organismo da criança. E quando entra, às vezes, por um excesso de açúcar, cai. Então, papais, vamos entender uma coisa importante, Valéria. Brancos, vamos fazer esse raciocínio. Alimentos brancos. Açúcar, sal e farinha, quando processados, não faz bem para o cérebro, tá? Então, se você tem uma criança com TDAH e faz já tudo isso, toma muito refrigerante, usa aquele suco de caixinha, é chocolate, bala, você só está potencializando o transtorno dele. Né? E você não está deixando que, literalmente, essas composições químicas façam o seu papel dentro do organismo. Ou seja, não é bem absorvido. E quando, às vezes, não absorvido, ele também é eliminado. Ou não atua, tá? A questão é que ele não chega a atuar. Ou é eliminado por algum motivo. Ou está em defasagem. Então, por isso que a gente entra, por exemplo, com o Vita B6, tá? Outro que funciona muito bem. Essas crianças têm um sono muito agitado. Vamos entender o seguinte, Valéria. Vou fazer uma pergunta para Valéria e vocês que estão em casa vão perceber a diferença. Valéria, se você não dormir bem à noite, você consegue no outro dia ter um dia produtivo, pelo menos 90%, 80%? Não. Então, imagina aquela criança que tem aquele sono que ele bate na cama a noite toda, que ele começa a dormir de cabeça lá em cima, na cabeceira, acorda para baixo ou dorme com a perna escorregando. E aí, o que nós entramos? Com outra composição, o Neurocel, tá? E também é da Biocel. E aqui, o que eu tenho? Selênio, magnésio e tudo isso, será que nós, que já passamos dos 40, não precisamos? Gente, passou 200, ó... Melhor coisa, tá? Serve só para criança ou pode ser para adulto também? Para todo mundo. Para todo mundo que tem. Para todo mundo. E não é só para quem tem TDAH. É que junto com essa composição aqui que eu trouxe para vocês, no caso do TDAH, eu trouxe para poder ajudar, tá? Então eu faço, o que eu faço uma combinação? O Vita B6, aí eu combino com o Neurocel para ajudar o sono dessa criança, para essa criança poder descansar melhor, acordar melhor, tá? Aí eu entro com o zinco, por quê? Gente, o zinco, ele é um regulador de humor. E além de outras coisas que não dá tempo de eu esmiuçar aqui, tá? E o zinco, ele diminui muito a agressividade, porque essas crianças, por não ser compreendidas e por ter dificuldade de compreender tantas regras e executar, eles entram muitas vezes em choque com a sociedade. Por exemplo, um TDAH não identificado, não laudado, é aquele adolescente que quando tira a habilitação, ele não consegue depois renovar. Por quê? Ele já cometeu inúmeras infrações, né? Já começa a burlar o sistema, burlar uma regrinha, outra. E o que você faz com isso? É aquele jovem mais agitado, né? Às vezes agressivo. O que nós fazemos? Inserimos o zinco. Então, será que é só o TDAH que precisa de zinco? Não, tá? Porque ele é um regulador também de humor. E aí, em casos extremos, né? Vamos supor, não dorme bem realmente, outras coisas, você fecha com a melatonina, que vocês conhecem no mundo todo. Gente, nos Estados Unidos, eu vou fazer um comentário aqui, porque vocês precisam entender a gravidade disso. Nos Estados Unidos, você entra numa drogaria,
e você compra melatonina na farmácia, no mercado. Por quê? É um suplemento. E aí o que acontece? Aqui no Brasil você tem que passar por um neuro, por uma avaliação clínica de um profissional habilitado para ele poder prescrever, para você poder comprar. Olha o tamanho da burocracia e o tempo que você perdeu. Só aí você tem 1 ano de tratamento perdido. Então, o que ocorre? Quanto antes nós tivermos encontrar literalmente o que essa criança tem, um laudo precoce, antes a gente pode suplementar e ter esse resultado, tá? Então não é só, Valéria, para quem tem TDAH ou TDA ou o TOD, né, que é outro transtorno também que vem assustando bastante aí, tá? Nós vamos falar mais. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero, no nosso querido aqui, falar do nosso querido Márcio Pacola, escritor, lançou esse livro aqui, ó, já veio num programa contar pra gente sobre o livro, tô mostrando aqui para vocês, já está disponível na Amazon. E ele tem aqui o Pílulas do Autoconhecimento, aonde ele vai dar a segunda dica sobre trabalho. Vamos ver o que ele deixou aí pra gente. Olá a todos, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Dando sequência ao segundo vídeo de como o autoconhecimento pode te ajudar a crescer profissionalmente e a ganhar mais dinheiro. Vem comigo que nesse vídeo você vai entender as imagens que nós vendemos. Vem comigo. Inevitavelmente todos nós somos vendedores, mesmo que você não exerça essa profissão. Há quem pergunte para mim, Márcio, eu não sou vendedor, mas mesmo assim você vende. O que nós vendemos? Nós vendemos aquilo que a gente tem. Se você tem um estoque de egoísmo, ansiedade, tristeza, angústia, rancor, é isso que você vai vender, porque esse é seu estoque. Você vende aquilo que você tem. Os seus sentimentos moldam os seus comportamentos. Mas se você tem um estoque de bondade, alegria, profissionalismo, dedicação, isso é o que você vai vender. De novo, porque os seus sentimentos moldam os seus comportamentos. E os seus comportamentos movem as suas ações. E é isso que nós vendemos. Nós vendemos imagens. A primeira imagem que eu quero falar com você é sua imagem visual. É a forma como que você se veste e como você cuida da sua aparência física. Inevitavelmente, você vende a sua roupagem, como você se veste e como você se comporta. A segunda imagem que nós vendemos é a imagem verbal. É o que nós falamos. Se você quer ser reconhecido profissionalmente, comece a usar palavras que engrandecem, não palavras de baixo calão, gírias e etc. Porque é assim, imagem boa, palavras boas, você vende credibilidade. E a última imagem que eu quero falar com vocês é o conhecimento. Quem tem conhecimento tem, não precisa de meias palavras, nem meias atitudes. Quer ser reconhecido profissionalmente? Busque conhecimento, estude, evolua. Mas aqui vai uma dica. Não adianta ter vários diplomas na parede. Você precisa movimentar este conhecimento. Colocar esse conhecimento em prática, a favor de si e a favor dos outros. Então essas são as 3 imagens para crescer profissionalmente. Visual, verbal, que é a articulação vernacular, e conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com a gente. Até o próximo. Minha gratidão. Tá aí mais uma dica do nosso Márcio Pacola. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com esse papo super interessante e informativo aqui com a doutora Flávia Redonda. É rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta. Doutora, ainda antes de concluir o assunto dos suplementos, então, ele serve também para quem tem, ele serve para quem tem algum tipo de transtorno e também para pessoas que não têm. Exatamente. Você pode tomar, eu posso tomar. Tá? Doutora, porque é um regulador de humor também, ajuda, é um regulador de humor, tá? Você precisa disso, nós precisamos disso, né? Nessa nossa vida hoje de vai e vem, né? A gente tem aí a síndrome do pensamento acelerado, porque você dá um clique e tudo acontece, só que na vida não é assim. Então nós sofremos por quê? Nós sofremos por antecipação, porque você clica e a coisa não acontece. Sim. Nós não conseguimos mais esperar o clique da vida e do tempo e do relógio, tá? Então nada do que você viver com uma vida com saúde. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, pessoal, eu sempre chamo que é a pirâmide do acompanhamento, né? É o combo. O tratamento para o TDAH e para outros transtornos, assim como principalmente o TEA, que a gente vai fechar falando um pouquinho do TEA, o TEA, né, o transtorno espectro autista, é a terapia. Não dá para a gente deixar de lado a terapia, não dá para deixar de lado o exercício físico. Gente, Valéria, exercício físico é regra, olha, é vida, é qualidade de vida, querida. Além de eu estar na turma do transtorno... Agora você entrou na turma do exercício. Eu tô na turma que não faz o exercício físico. Então, assim, nós precisamos de tudo isso, dessa pirâmide, né? A gente tem aí a solução para tudo isso. Então, eu preciso da terapia, eu preciso de suplementação, medicação, se for o caso, né? A gente inserir aí a medicação controlada, que muitas vezes é necessário, e depois para sair dela, se você já está com a suplementação, é muito mais fácil. Você sai, você faz um desmame. Nossa, o desmame é muito rápido. O exercício físico não pode faltar. A família, gente, a família é o berço, a família é quem subsidia, a família é quem é responsável por tudo isso. Então, tudo isso daqui compõe o tratamento, né? É um sólido geométrico, essa pirâmide, que ela é funcional, ela não é um triângulo aberto, ela é uma pirâmide mesmo, porque ela é composta, ela é cheia, tá? Então, nós precisamos de subsídios completos. Não dá para faltar nada, Valéria. Não dá mesmo para faltar. E aí, para nós concluirmos aqui, hoje em dia existe uma preocupação muito grande com o número do aumento dos casos de TEA, do transtorno espectro autista. E lá na clínica nós também atendemos inúmeros casos, tá? E dentro de tudo isso, o TEA hoje, só uma estatística para você. Valéria, você vai agora ficar assustada. É assustador. É assustador o número. Hoje nós temos, em 2023, que foi feito um levantamento muito recente agora, nós temos 1 para 38 crianças. Então, um caso laudado cientificamente a cada 38 crianças. Então, qual que é a estimativa que nós temos para o futuro? Então, com base nisso, nós temos que nos anteciparmos, nós temos que ter o pensamento antecipatório, inclusive algo que o TEA não tem. O TEA, ele não, dentro dos sintomas, por ser uma síndrome, é um conjunto de sintomas, o TEA não tem o pensamento antecipatório. Não é só aquela questão que muitas vezes as pessoas pensam, ele não faz o contato visual, ele não fala olhando para mim, ele tem um movimento de flapper, né? Não, nem todos têm esse movimento estereotipado, nem todos têm, sim, tá? Então, nós temos o TEA de suporte 1, 2 e 3. E dentro disso, nós temos as classificações. E também nós tratamos com suplementação. Então, quanto antes nós tivermos esse diagnóstico, mais rápido ainda a gente começa a tratar essa criança. Agora, eu trouxe para vocês também, e veja bem, gente, eu faço tudo isso por responsabilidade social. A minha profissão, ela não tem função se eu não tiver responsabilidade para com o público, socialmente, tá? Eu trouxe para vocês, além disso daqui, e deixo bem claro, eu não tô ganhando nada, tá? Tem um livro que chama O Reizinho Autista. É uma dica de ouro, Valéria. Esse livro aqui, ele dá dicas práticas de como você identificar uma criança TEA, identificar os comportamentos, como atuar na vida dessa criança para que essa criança se torne funcional, porque um dos maiores objetivos e um dos maiores desafios de nós terapeutas é tornar esses pacientes o quê? Funcionais.
Eles precisam ser funcionais. E esse livro, apesar do título que chama muita atenção da gente, né? O Reizinho Autista, ele é um sucesso para ensinar. Ele é muito didático, ele é muito atuante, ele vai na raiz, ele começa explicando desde o que é a própria síndrome, né? Porque síndrome é conjunto de sintomas aí, e ele vai até o tratamento de dicas. Ele traz para os pais, por exemplo, aqui tem uma página aqui que eu adoro. Essa página aqui até eu marquei para mostrar para vocês aí, espectadores da Valéria. Uma sugestão de placas que ele pode usar dentro de casa, né? Hora de ir para casa da vovó, aí tá lá o quadro, hora de ir para casa da vovó, hora de estudar. Então ele sabe que no decorrer do dia faz isso. E isso quem faz é a família, não é só o terapeuta. Só que você, papai, que mora numa casa boa, você precisa entender que você tem um filho bom. Então não dá para o seu terapeuta pedir para você colar o que ele fez e você dizer assim pro terapeuta, mas vai estragar a pintura e o projeto que o arquiteto fez na minha casa. Cri, 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 cri. E o projeto arquitetônico, o cérebro do seu filho fica como? Quem vai pagar? É você, entendeu? Então, por isso que eu falo, Valéria, que o meu maior compromisso e responsabilidade é com a sociedade. Então, por isso que eu trago dicas para vocês que são funcionais, porque eu sempre falo o seguinte, pai, o seu filho daqui para dentro da clínica, ele é meu. Tá na minha responsabilidade, eu agradeço demais o que você está me confiando. Porém, daqui para fora, ele é seu. Só que comigo, ele é meu durante um período e ele é seu pro resto da vida. Então, pensa muito bem na responsabilidade que você tem. Comigo é um período e contigo é pro resto da vida. Então, por isso, o nosso slogan de que a clínica, o Instituto Flávia Educacional, nós acolhemos, nós trabalhamos com a família. Não é só a criança que é atendida ali. Eu faço questão de pegar a criança na recepção, Valéria. Eu vou até lá e eu tenho um assistente que pode chegar lá, pegar a criança e levar para mim até o consultório. Mas não, eu faço questão de ir lá, cumprimentar o pai, perguntar se ele tomou um café, se ele quer uma água. Vamos então, vamos lá, né? Pego a criança, vamos usar sempre o nome do João, né? Que é mais em pauta. Vamos, João, agora é o seu momento. Depois eu faço questão de devolver o João para o pai. Tudo bem, pai? Então, vai com Deus, até mais, até a próxima semana, bom final de semana. Isso precisa acontecer, o acolher e o devolver. Por quê? Essa criança, ela é sua. Então, assim, independente de um bom quarto, uma boa casa, você precisa ter uma boa morada. Né? Onde ele vai habitar? Em que corpo que essa criança habita? Em que alma que essa criança habita? Em que cérebro essa criança está habitando, né? Vamos falar a rede social? Vamos, claro! Pessoal, nós temos aqui, tá? O Instituto lá no Instagram, Instituto Flávia Educacional, e tem também a página Flávia Educacional. Nós temos essas duas páginas aí no Instagram, que são páginas onde as pessoas nos buscam bastante, tá? Telefone nosso direto para você estar falando conosco o tempo todo, WhatsApp ligado 24 horas, ele não é desligado, tá? É o 17 9974 28590. Vamos repetir. Vou repetir o telefone, hein? Pessoal, anotem os números da Mega Sena, tá bom? 17 99 74 28 590, tá ok? E você vai estar falando conosco diretamente. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu vou dar uns recadinhos e eu quero falar sobre, eu não posso deixar de falar sobre isso, o impacto das redes sociais, da telinha do celular, da telinha do computador. Nós já vamos falar disso já. Quero dar um recado que, muito nos interessa, que é a doutora Paola Baitello. Doutora Paola Baitello, que está à frente do Instituto Paola Baitello, que fica em Mirassol. Você está vendo aí esse instituto belíssimo, Instituto doutora Paola Baitello. Lá você encontra o seu Botox Baby, seu Botox Full Face. Sem contar que a doutora Paola Baitello hoje é aí a queridinha do momento em harmonização e gerenciamento facial. Agende uma avaliação, é o 17 99 674 9429. Doutora Paola Baitello está no Instagram como @doutora Paola Baitello. Este mês de outubro,
Ela tá com uma super promoção. Entra em contato lá, manda um direct ou entra em contato pelo telefone que está passando aí na tela. E ela tem o quadro dela aqui, que é o maior sucesso aqui no Conectados com Valéria Novelli, que é Descubra a Sua Melhor Versão. Vamos ver o que ela deixou pra gente poder descobrir aí a nossa melhor versão. Roda! Hoje eu venho trazer para vocês uma paciente super especial, que é minha mãe, mas ela se enquadra em muitos pacientes que estão aí me vendo, que é o caso, ela fez a cirurgia bariátrica, então ela tá tendo um emagrecimento progressivo e graças a Deus é o que a gente queria. Só que é o ônus e o bônus, né? Então a gente tem o derretimento da face com o emagrecimento. E também não falo só na bariátrica, tá? Ozempic, tudo que você tem emagrecimento brusco causa derretimento da face, porque a gente perde gordura, tá? E a gordura ela é boa no rosto também, porque a gente tem essa estruturação. Então hoje eu vou fazer todo o gerenciamento dela. Previamente à bariátrica, a gente já fez bioestímulos de colágeno e o ultrassom microfocado. Então eu melhorei esse contorno e reposicionei. Então mesmo ela já emagrecendo, que foi o caso que a gente já perdeu 10 quilos, ela não teve aquela queda de uma vez do rosto, porque a gente tratou previamente. Só que é óbvio que vai cair o rosto. Então por isso que hoje eu vou entrar com as tecnologias. Qual que vai ser o protocolo de escolha para ela, tá? Então a gente vai fazer o reposicionamento com ultrassom microfocado, tanto em papada quanto aqui na face, tá? Pra gente reposicionar. Depois eu vou fazer o Harmonicá. O que é o Harmonicá? Ele é um produto híbrido. Ao mesmo tempo que ele vai estimular o colágeno, vai deixar essa pele firme, vai ter a hidratação e o preenchimento com ácido hialurônico. Em seguida, a gente vai fazer o Botox e o Skin Vive, que é para essa hidratação profunda. Porque por mais que ela esteja suplementando, porque ela tá fazendo todo o protocolo certinho, não tem como, gente. A gente sabe que debilita, que tem essa flacidez. Então a gente quer uma hidratação profunda, porque a gente sabe que água, quando a gente hidrata o nosso corpo, todas as respostas são melhores, tá bom? Então é isso. Então hoje o protocolo vai ser esse, que é o Signature, certo? A nova assinatura da Allergan, só que eu vou sempre dar o meu jeitinho, o meu glow, que eu vou associar ao ultrassom microfocado e vocês vão acompanhando. E calma, que não vai ser só hoje, vai ser a nossa caminhada para a estética ser sempre a consequência e o processo de regeneração, tá bom? Beijinho. Olha só que dica, você curte Botox? Olha, estou sendo bem chamada para isso, hein? Convidada. Vamos agendar uma avaliação lá, você vai amar o Botox dela. Porque sabe que uma coisa que eu gosto na doutora Paola? Que ela não é aquela doutora que chega lá e fala que você tem que fazer aquele monte de coisa. Não, é um gerenciamento. Você vai fazendo tudo por fases, as pessoas vão vendo que você vai ficando mais bonita. Nossa, mas você tá bonita. Não percebe que, nossa, mas o que é isso que você fez, essa boca? Então é isso que eu sou apaixonada por ela. Quando você quiser, nós vamos lá fazer uma visitinha para você conhecer. Exatamente. Até porque as crianças, quando chegam lá, elas querem ver o meu rosto. Não pode mudar muito. É, e aí você vai ficar com um olhar mais lindo. Eles não vão... Mas o que essa mulher fez que ela tá com esse brilho? O nome é doutora Paola Baitel. Adorei. Agora eu vou dar um recadinho de uma coisa que eu acho que você gosta e que também pode ajudar, que são os óleos essenciais. Óleos essenciais da Indoterra. Eu tenho as minhas parceiras aqui do programa, a Paty e a Nani. Eu amo aquele cheirinho de lavanda para dormir. Ai, delícia. Pra gente dar aquela descansada. Tem olhinho pra gente relaxar, tem pra gente se empoderar, né? Vamos ver qual que é a dica que deixou dos óleos essenciais essa semana pra gente. Um óleo, uma emoção. E hoje a gente vai falar de um óleo que está sendo meu ajudante nos últimos tempos, cipreste. O cipreste, que no nosso físico fala muito do fluxo,
Estamos falando de suor, estamos falando de varizes, estamos falando de fluxo menstrual. É um óleo que no emocional fala do fluxo da vida. O Cipreste pede pra gente não tentar controlar nada. Ele pede pra gente ter flexibilidade. Ele pede pra gente soltar. Segue o fluxo. Tanto, né, que esse é o óleo do luto. Por quê? Quando alguém morre, a única opção que você tem é siga o fluxo, a vida continua. Então, o Cipreste faz um convite pra gente não tentar controlar nada, até porque a gente efetivamente não controla nada, e simplesmente surfar nos acontecimentos da vida. Siga o fluxo. Mais uma dica aí da doTERRA, né? Nesse momento delicioso, que é um momento essencial. Então, todo o programa tem uma dica aí das meninas da doTERRA. Doutora, vamos falar sobre esse autismo virtual? Vamos. Dá uma resumida pro pessoal. Tem um vídeo lá no Instagram, Flávia Educacional, e também no Instituto. O que está acontecendo, Valéria? Os pais estão deixando as crianças muito pequenas, né? Na frente da tela. O que é tela branca? Tudo que tem luz branca. Smartphone, tablet, TV. E o que acontece? Pessoal, quando você tem um bebê, a criança de 0 a 3 anos, que você coloca esses objetos na frente da criança, o cérebro da criança, ele deixa de produzir determinadas substâncias. E o que nós vamos desenvolver então? O que essa criança vai desenvolver automaticamente? Com o uso dessa tela, ele deixa de perceber o universo, além de uma mente acelerada, tá? Além dele perceber, ele não consegue desenvolver o quê? A gente chama de coordenação óculo-visomotora. Ele deixa de ter o desenvolvimento dessa coordenação. Além dele não conseguir desenvolver essa coordenação, ele deixa de gerenciar o quê? A sua socioemoção. A socioemoção, o que é? Eu sentir a fala da mãe, porque ali naquela tela ele tem muitos recursos. Infelizmente, esses recursos que estão na tela branca, eles não fazem parte da vida real do bebê. Aí esse bebê, ele não se desenvolve por completo, ele vai ficando alienado à realidade. Por volta dos 3 anos, ele recebe um diagnóstico de autismo. Entretanto, o foco desse autismo, o que foi? O ambiente. Essa criança não nasceu com a síndrome, ela se tornou sindrômica. Porque você potencializou e tirou dessa criança, do neurodesenvolvimento, situações as quais ela precisava experimentar. Ela precisa experimentar as vivências sociais, do ouvir a voz da mãe, ouvir a voz do pai, do cantar, do taralá, a mãe, né, chamar pelo nome, a criança, ou virar, né, esse movimento do virar, do buscar, do olhar, do procurar. A criança, isso tudo é roubado da criança. Então nós vamos ter o autismo virtual. E isso é tão antigo que isso já foi escrito e comprovado cientificamente mais de 10 anos. Nós já temos estudos disso. Só que isso, por isso que em alguns países atualmente está proibido o uso da tela antes dos 6 anos. As crianças não podem usar e não pode mesmo. Doutor, parece que essas crianças já nascem com o dedinho assim, né? Eles já sabem. Alguém coloca algo na mão para eles ficarem com o dedinho assim, né? Movimentos. Eles têm fixação, né, para a tela do celular, né? Mas quem não tem, né, Valéria? Só que não é coisa para criança, né? A gente precisa entender que tem coisas que é para criança e tem coisas que não é para criança. Se a gente for nessa linha de pensamento, então dá a chave do carro e fica balançando. Depois dá um carro. Então, até os 6 anos seria extremamente proibido. Sim. Em alguns países, até dentro da escola, até os 12 anos não entra smartphone. Nada de tela branca, nada. Porque isso destrói toda a neurotransmissão cerebral, né? Nós temos inúmeras percas, são incalculáveis. Eu quero te fazer um convite. Eu acho que você devia fazer parte desse nosso grupo do programa Conectados. E todo o programa, você dá uma dica, você falar, você dá um alerta, porque você é totalmente essencial para esse programa. Obrigada. Esse foi meu bate-papo com a doutora Flávia Redondo. Você pode entrar aí no Instagram dela. Vamos repetir o Instagram para o pessoal? Instituto Flávia Educacional, e tem também a página no Instagram Flávia Educacional. Tá cheio é abastecido de informações. Sim, é bem abastecida.
praticamente quase todo dia tem um post, tem uma coisa. Store, então, é toda hora. Vamos falar o endereço? Sim. Olha, nós ficamos na Rua Maria Carolina Trevisan Fava, 2333, no Vivendas. É literalmente um quarteirão antes da praça ali no Vivendas. Tá? Facinho, facinho. Nossa, é super fácil mesmo. Vamos mandar um beijo pra doutora Edna Magni, que tá temos aqui. que mandar. Ela tá lá no bastidor dando maior suporte pra gente aqui, né? Tá nos bastidores, que é uma das suas colaboradoras lá no Instituto. O Instituto, nós temos, né? Todos ali são essenciais, mas a doutora Edna Magni, ela vem acompanhando o crescimento, né? Das minhas ideias, incentivando, apoiando, o tempo todo, né? Então, a gente tá sempre junto ali, sonhando e executando. Então, por isso que ela está aqui presente conosco aqui hoje, né? Para fazer parte aí da equipe. Obrigado, Edna, pela presença. Você falou aqui nos nossos estúdios, doutora, sobre a mesa posta, que a hora que você chegou, você já sentiu esse carinho, já se sentiu acolhida, né? Sim. E aqui no Conectados nós temos a nossa parceira, Érica Patrícia, que é quem prepara a mesa posta para a gente receber os convidados. E ela aproveita já e já dá uma sugestão, uma dica de como você colocar uma mesa posta. E hoje ela deixou pra gente uma mesa posta com um tema náutico. Vamos dar uma conferida. Olá, Valéria! Olá, pessoal! Bom dia para vocês. Hoje eu trouxe essa mesa náutica linda para vocês, uma tendência 2024, para remeter a essa decoração náutica. Trouxemos também os guardanapos no tom de vermelho, também poderia ser nos tons de verde água, o azul mais claro, as conchas que lembram, né, a decoração. Você pode usar todos os elementos que você achar que encaixa nessa decoração. As frutas, hoje eu usei as uvas, né, a maçã, que ela encaixa bem também com uma bebida, né, de repente um frisante ou um rosé, para quem gosta, para quem não gosta, um suco, uma água bem geladinha, uma água com gás. Bom, a tendência é essa, você usar os elementos principalmente nas cores náuticas. Bom, tá aí, pessoal, mais uma dica, espero que vocês gostem e logo logo eu tenho novidades para vocês. O que você achou dessa mesa? Maravilhosa, espetacular, lindíssima, parabéns. Tá aí mais uma vez nos surpreendendo com a mesa posta. A Érica Patrícia tá passando aqui o Instagram dela, entra lá, tá cheio de novidades, ela já tá preparando as coisas pro Natal já. Eu amo Natal. Eu adoro. Eu já tô sonhando já com tudo já. Doutora, foi um prazer imenso te receber. É uma entrevista extremamente necessária para o meu público. E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu quero que você deixe um recado para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, olha, o meu recado para você é que você entenda, todos aqueles que têm filhos, que você tem uma matéria-prima bruta na mão, né? Independente dessa criança ter ou não ter, né, um transtorno, ou não ter, ame. O primeiro cuidado que nós precisamos ter para com os nossos filhos é o amor, Valéria. E sem o amor a gente não percebe. Então, assim, muitas vezes as crianças elas sofrem até, e o diagnóstico ele é um atraso e tardio por falta de um olhar cuidador, por falta de um amor. Então, ame intensamente, ame o diferente, ame o seu próximo. E o seu próximo ele está dentro da sua casa. Então, ame, aceite e respeite. Sem isso, Valéria, tudo se torna em vão. O nosso trabalho também é em vão, tá? Esse foi o Conectados de hoje com a doutora Flávia Redondo. Muito obrigado. Imagina. Amei que você esteve aqui. E nós vamos ficando por aqui. Mais um programa abençoado com imagens de Edmilson Pereira. Conectados com Valéria Novelli. Volta no próximo final de semana. Um beijo e até mais.